Olá, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. É isso aí. Hoje vamos mergulhar num tema crucial do direito penal brasileiro, a teoria geral da pena. Tema complexo. Pois é. Afinal, entender a lógica por trás das punições, né, é essencial para qualquer um que busca compreender o sistema judicial, você não acha? Ah, sem dúvida. A teoria geral da pena, ela nos dá a base, né, para a gente analisar não só o porquê, mas o como a gente pune no Brasil. É um campo super rico, né, com vários tipos de pena, uma história complexa e, claro, muitos desafios. E por falar em história, né, para entender a teoria geral da pena no Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. As práticas penais de hoje em dia, elas parecem ser resultado de uma longa, longa evolução, né? É, com certeza. As punições antigamente, né, no passado, elas eram geralmente muito cruéis, né, e focadas em vingança. Ah. Se você pensar nas ideias do Cesare Lombroso, por exemplo, Hum. fica claro como algumas teorias, né, hoje a gente considera ultrapassadas, influenciaram, né, como os criminosos eram vistos e como eles eram tratados. Interessante. Mas em algum momento essa visão começa a mudar, né? Afinal, a gente não está mais na era do olho por olho, dente por dente, né? Exatamente. A partir ali do século XVII, mais ou menos, com a influência do iluminismo, as ideias sobre punição começam a mudar, né? Hum. A justiça, a proporcionalidade, a busca por métodos mais humanos, né, passam a ser o centro do debate. Uhum. E no Brasil, a teoria geral da pena, ela se desenvolve com uma influência muito forte de juristas alemães, né, como a gente vê em alguns dos documentos que a gente tem aqui. Uhum. Que legal. É fascinante como essas correntes de pensamento acabaram moldando o nosso sistema penal e como essa influência, né, se materializou na prática jurídica brasileira. Ó, a gente pode traçar uma linha, né, desde o Código Criminal do Império do Brasil até o Código Penal que a gente usa hoje. Uhum. Figuras importantes, como Antônio Luiz Ferreira Tinoco, o Oscar de Macedo Soares, né, eles tiveram um papel fundamental na construção da doutrina penal brasileira. Legal. E falando em doutrina, né, a teoria geral da pena, ela se baseia em alguns princípios fundamentais, né? Seria como se fosse um conjunto de pilares que sustentam todo o sistema. É isso mesmo. E entender esses princípios é essencial para compreender as nuances da aplicação da pena. A gente tem a retribuição, né, por exemplo, Uhum. a ideia de que a pena deve ser proporcional ao crime. Ou seja, a punição ela tem que ser justa, né, equilibrada, considerando a gravidade do que foi feito. Exatamente. E essa busca por proporcionalidade, ela se reflete em vários aspectos do nosso sistema. Uhum. Um exemplo interessante é a diferença, né, na punição entre homicídio e aborto, como é discutido no livro Direito Penal 2, parte especial, um dos documentos que a gente tem aqui. Aham, aham. Mas a punição não serve só para responder ao crime, né? Existem outros objetivos por trás da aplicação da pena. Sim, sim, com certeza. É. A deterrência é outro princípio fundamental, a ideia de estimular a prática de crimes, né? Tanto para quem cometeu o delito, como para a sociedade como um todo. Então, além de punir, a gente também quer prevenir. Exatamente. E essa busca pela prevenção, ela aparece de várias formas no nosso sistema. A análise da reincidência, por exemplo, e a discussão sobre os fatores, né, que agravam a pena, que a gente vê no documento 3648 Penal, Parto Geral, de Duto Basso 20 Kleber Máximo 2019.pdf, né, mostram como o sistema tenta desencorajar novos crimes. Ó, como se a punição servisse de aviso, né? Isso, Tanto para a pessoa quanto para a sociedade, de que o crime não compensa. é isso aí. Mas a teoria geral da pena não se limita só à retribuição e à deterrência. Uhum. Outro princípio crucial é a reabilitação. E qual que é o objetivo, né, desse A princípio? reabilitação, ela visa preparar o indivíduo, né, para voltar para a sociedade. A ideia é que, depois de cumprir a pena, né, ele possa voltar para a vida social de uma forma positiva, sem voltar a cometer crimes. Ou seja, a gente não quer só punir, mas também dar uma oportunidade para a pessoa mudar de vida, né? Exatamente. Programas educacionais, de ressocialização dentro do sistema prisional, como é discutido na mesma fonte que a gente acabou de mencionar, né, são exemplos práticos de como esse princípio da reabilitação ele é aplicado no Brasil. Legal, legal. E para a gente finalizar essa análise dos princípios, só falta a gente falar da proteção da sociedade, né? Uhum. Afinal, a segurança da comunidade também é central, né, na aplicação da pena. Sem dúvida. A proteção da sociedade, como o nome já diz, né, visa proteger a sociedade de indivíduos que representam um risco, né, para a segurança de todo mundo. Mas, e como esse princípio se conecta com os outros que a gente já viu? Ele trabalha junto com a retribuição, a deterrência e a reabilitação. Exatamente. A proteção da sociedade, ela não age sozinha, né? Ela está sempre interagindo com os outros princípios. Principalmente quando a gente fala de crimes mais graves ou quando a pessoa comete crimes de novo, né? A proteção da sociedade, ela
ganhe mais importância ainda. Então, a gente pode dizer que a teoria geral da pena busca um equilíbrio, né? Entre Uau. punir, ressocializar e proteger a sociedade. É isso aí, é um desafio, né, constante para o nosso sistema de justiça. E essa busca por equilíbrio, ela se reflete na variedade de punições que a gente tem no Brasil. Falar em tipos de punição, né? Que tal a gente se aprofundar nesse tema no próximo bloco? Boa. Afinal, entender as diferentes penas é essencial para a gente compreender as nuances da teoria geral da pena, você não acha? Com certeza. A escolha do tipo de punição não é aleatória, né? Ela se baseia em vários fatores. A gravidade do crime, as circunstâncias, os princípios que a gente quer priorizar em cada caso. É um tema super interessante, com certeza vai render uma ótima discussão. É isso aí. É isso aí. Voltando aqui à nossa análise da teoria geral da pena, né? Vamos mergulhar nos tipos de punição que a gente tem no Brasil, como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas, sabe cada uma com a sua função específica para lidar com as nuances do crime. É fascinante pensar na aplicação da pena como uma espécie de arte, né? Que o juiz tem que escolher a ferramenta certa para cada situação e quais seriam as ferramentas mais usadas nessa caixa de ferramentas penal. A ferramenta mais conhecida, né, e talvez a mais usada ao longo da história seja a pena privativa de liberdade, ou seja, a prisão. Por muito tempo a prisão foi vista como a principal forma, né, de punir, de retribuir o mal causado e também de intimidar, né, potenciais criminosos. Será que a prisão por si só ela é eficaz? Levando em consideração os problemas, né, do sistema carcerário que a gente mencionou antes, será que a privação de liberdade contribui para a ressocialização do indivíduo? É uma pergunta importante. Muitos estudos e debates, né, sobre a efetividade da prisão mostram que a simples privação de liberdade sem investir em programas de ressocialização pode acabar piorando a situação, né, intensificando a marginalização e dificultando a volta do indivíduo para a sociedade. Faz sentido. É como se a prisão, em vez de curar a criminalidade, acabasse agravando a ferida. Mas voltando à nossa caixa de ferramentas, né, que outras opções o juiz tem além da prisão? A gente tem as penas restritivas de direitos, né, que são alternativas à prisão, buscando impor limites e responsabilidades, né, ao indivíduo sem isolá-lo completamente do convívio social. Seria como uma forma de impor consequências, né, ao crime, mas sem usar a medida extrema da privação de liberdade. Exatamente. As penas restritivas de direitos, elas tentam equilibrar, né, a punição com a reintegração social. Alguns exemplos são a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos, como o de dirigir e a limitação de fim de semana. Esses exemplos mostram bem a busca por uma punição que seja justa e proporcional ao delito, né, sem esquecer da ressocialização. É importante lembrar que a gente, quando aplica a pena restritiva de direitos, a gente também considera as características, né, do crime, do indivíduo buscando sempre a medida mais adequada para cada situação. Ou seja, não existe uma fórmula mágica, né, para aplicar a pena. É preciso analisar cada caso, né, com todos os seus aspectos. É isso aí. E na nossa caixa de ferramentas, a gente ainda tem a pena de multa, né? Que é basicamente o pagamento de um valor em dinheiro. Ela é muito usada em conjunto com outras penas, né? Muitas vezes ela é destinada a cobrir os custos do processo ou a financiar projetos sociais. Então, além de punir, a multa também pode ter um caráter reparador, né, contribuindo para a sociedade. Sem dúvida. A multa pode ser vista como uma forma de reparação financeira, né, pelo dano causado. Mas ela também pode ter um efeito dissuasório, né, dependendo do valor que foi estipulado. É como se a multa pudesse atingir o bolso, né, da pessoa, fazendo-a pensar 2 vezes antes de cometer um novo crime. Exatamente. E para a gente finalizar a nossa análise, né, dos tipos de pena, é importante a gente falar das medidas de segurança. Elas são diferentes das outras punições. Sim, as medidas de segurança, elas são aplicadas quando a pessoa é considerada inimputável ou semi-imputável. Ou seja, quando por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, né, a pessoa não tem a plena capacidade de entender ou de controlar os seus atos. Ah, entendi. Nesse caso, a punição tradicional não se aplica, né? Isso. As medidas de segurança visam, acima de tudo, proteger a sociedade, né, e o próprio indivíduo oferecendo tratamento e acompanhamento adequados. Seria como uma forma de equilibrar a segurança pública com a proteção da saúde mental. Exatamente. Em vez de punir, a gente busca tratar e reintegrar a pessoa na sociedade de forma gradual e segura. E como essas medidas funcionam na prática? Elas podem ser de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial, dependendo da gravidade da situação, né, e do risco que a pessoa representa. Interessante como o sistema tenta adaptar a medida para a realidade de cada um, né? Priorizando a saúde mental e a reinserção social. É importante dizer que as medidas de segurança, elas não têm um prazo fixo, né? Elas podem ser revistas a qualquer momento de acordo com a evolução do quadro da pessoa. Ou seja, não é uma punição com data para terminar, né? Mas um acompanhamento que visa a recuperação e a volta da pessoa para a sociedade. Perfeito.
E com essa análise das medidas de segurança, a gente conclui nossa exploração dos tipos de pena. Nossa, quanta informação. Cada tipo de pena com suas características, né, com seus objetivos. Realmente a teoria geral da pena é complexa e fascinante. Sem dúvida. E essa complexidade aparece também nos desafios, né, que o sistema penal enfrenta hoje. No próximo bloco, a gente vai explorar essas questões e analisar como a teoria geral da pena se coloca diante desses desafios. Até lá. E voltamos para a última parte do nosso deep dive sobre a teoria geral da pena. Já vimos os princípios, os tipos de pena e agora, para finalizar, vamos falar dos desafios, né, que a gente enfrenta hoje em dia. Agora a gente entra na parte que a teoria geral da pena se mostra mais importante do que nunca, né? Ela nos dá as ferramentas para analisar o sistema penal e buscar soluções, né, mais justas, mais eficazes. O direito penal ele não para no tempo, né? Ele está sempre em evolução. Exatamente. E quais seriam esses desafios, né, que mais exigem essa análise crítica, essa reavaliação constante do sistema? Bom, um dos mais urgentes, como a gente já mencionou, né, é a crise do sistema carcerário, né? Superlotação, violência, condições precárias, tudo isso coloca em dúvida, né, a função de ressocialização da pena e levanta questões sérias sobre direitos humanos. Aquele documento, lembra? O ADPF 397, violação massiva de direitos carcerário.pdf. Ele mostra bem essa situação. Sim, um documento bem chocante, né, que mostra a realidade das prisões. Mas como a teoria geral da pena pode ajudar a gente a encontrar soluções para essa crise? A teoria geral da pena, ela nos faz questionar, né, se a privação de liberdade é a única resposta para o crime. Será que prender é sempre a melhor solução? A gente precisa analisar, né, com cuidado a efetividade da prisão, principalmente para crimes menos graves, né, ou para pessoas que não representam um risco tão grande para a sociedade. Seria, então, como buscar alternativas, né? Que punam a pessoa de forma justa, mas sem comprometer a volta dela para a sociedade, né? E também, claro, sem deixar de lado a segurança. É isso aí. É nesse contexto que as penas alternativas ganham força, né? Como a prestação de serviços para a comunidade, as medidas socioeducativas, o monitoramento eletrônico. Essas alternativas, se bem aplicadas, né, com a boa estrutura, elas podem ser mais eficientes para a ressocialização e para evitar que a pessoa volte a cometer crimes. Claro, sem esquecer da punição, né, da responsabilidade pelo que foi feito. Imagino que a aplicação dessas penas, né, alternativas também tem seus desafios, né? Não basta só trocar a prisão por outras medidas, né? A gente precisa garantir que essas alternativas sejam realmente eficazes. Com certeza. Para que as penas alternativas funcionem de verdade, precisa ter uma estrutura adequada, né? Com acompanhamento, com fiscalização. Senão, a gente corre o risco de criar um sistema que não funciona, né? E que não atende à necessidade de ressocialização do indivíduo nem à proteção da sociedade. Ou seja, aplicar as penas alternativas exige planejamento, né? Uma análise cuidadosa de cada caso, né? Assim como qualquer outra punição. Exatamente. E além da gente buscar alternativas à prisão, outro desafio importante é a gente entender os fatores, né, sociais e econômicos que levam ao crime. A pobreza, a desigualdade social, a falta de acesso à educação. Tudo isso precisa ser levado em conta, né, quando a gente pensa em políticas públicas. Entendi. Então, não basta só punir pelo crime que foi cometido, né? A gente precisa ir além, né? Entender e combater as causas da criminalidade. Criar oportunidades, né? Promover a inclusão social. Isso mesmo. A teoria geral da pena nos mostra que o sistema penal não age sozinho. Ele faz parte de um contexto social, né, complexo e precisa conversar com outras áreas. Educação, saúde, assistência social. É como se a justiça precisasse olhar, né, um panorama mais amplo, né, buscar soluções que realmente transformem a realidade, né, que previnam a criminalidade ao invés de só reagir a ela depois que o crime já aconteceu. Exatamente. E para a gente fechar nossa conversa, eu queria destacar a importância da gente sempre melhorar, né, o sistema penal. A legislação, as práticas, as instituições, tudo isso precisa ser repensado, atualizado, né, levando em conta as novas necessidades e o que a gente aprende com o tempo. Ou seja, a teoria geral da pena é um campo dinâmico, né, em constante construção. E que exige de nós, né, que trabalhamos com direito, uma postura crítica e reflexiva, buscar um sistema penal mais justo e eficaz é um trabalho que nunca termina. Né? Concordo. A teoria geral da pena nos convida a questionar, a debater, a buscar soluções novas e, principalmente, a nunca esquecer da dignidade da pessoa humana, né? Tanto de quem cometeu o crime quanto da vítima. E chegamos ao fim do nosso Deep Dive sobre a teoria geral da pena. Esperamos que essa imersão, né, nesse tema tão complexo tenha despertado em você mais curiosidade, mais reflexões. Afinal, a discussão sobre punição, sobre justiça criminal, né, ela está sempre aberta, verdade. O estudo da teoria geral da pena é um caminho, né, sem fim, cheio de desafios e possibilidades. A gente convida você a continuar explorando esse tema, né, e buscando respostas para as questões que a gente debateu aqui. E quem sabe um próximo Deep Dive a gente possa se aprofundar em algum aspecto específico da teoria geral da pena, né? Ou trazer novas perspectivas, né? Até a próxima.